Olá, em mais uma edição do Observatório IECine, nós conversamos com a equipe da minissérie Verona, selecionada no edital do Procultura RS de 2016 e realizada com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. A série, que é dirigida pela Anne Siderman, foi criada a partir de um argumento do nosso querido Leonardo Machado, que morreu em 2018, e que adapta a conhecida e trágica história de Romeu e Julieta para os dias atuais e no belo cenário do Pampa Gaúcho. A série tem roteiro de Paulo Nascimento e produção da Acorde Filmes. Verona estreou no final do ano passado no canal Prime Box Brasil e vai ficar disponível ao público nos dias 23, 24 e 25 de abril nas redes sociais do IECine e da Cinemateca Paulo Amorim, junto com essa nossa conversa sobre os bastidores da produção e os desafios de recontar uma história tão conhecida do público. Estão aqui conosco a diretora Anne Siderman, os atores protagonistas Marcela Fetter e o Lucas Zafari, os atores Nelson Diniz e Marcos Verza, que são coadjuvantes na história, mas têm um papel super importante também. E também estão aqui o Felipe Mianes e a Marilene Castro, que assinam os recursos de acessibilidade da produção. Aliás, esse é um detalhe bem bacana. A série vai poder ser vista em duas versões, na versão tradicional e também com exibições com legendas, audiodescrição e linguagem de sinais. Ou seja, todo mundo vai poder assistir, acompanhar e conhecer a história de Romeu e Julieta. Anne, então acho que a gente pode começar contigo, né? Conta pra gente como nasceu esse projeto. A gente sabe que o Leonardo Machado era um grande fã de Shakespeare, ele fez, né, peças de teatro com histórias de Shakespeare. Mas, assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, por que justamente ele quis contar a história de Romeu e Julieta, assim, como é que foi esse projeto? É muito engraçado, porque originalmente o projeto chamava Shakespeare, e ele era inspirado muito também na Companhia Rústica, né, da experiência da Patrícia Fagundes, que foram as peças que o Leonardo fez sobre Shakespeare, né, e ela tem uma grande experiência sobre Shakespeare. E eles ensaiavam as peças na fazenda dela, em Bagé, que era vizinha da fazenda dele, em Bagé. Então, eles brincavam que um dia eles tinham que fazer Shakespeare dos Pampas. Nessa brincadeira, o Leonardo teve uma ideia em 2013 de fazer uma minissérie, onde, na época, era um pouco mais comédia, né? Que era Shakespeare. Então, o primeiro episódio era Rodrigo e Juliana, o segundo era baseado em Muito Barulho por Nada, que era Muito Pelo e Pouca Lã, outro era Rei Lear, que seria o estancieiro. Então, tinham vários episódios. Então, inicialmente, a série tinha essa pegada. Depois disso, a gente acabou modificando, porque a gente viu que existia era muito complexo fazer com um orçamento pequeno pela quantidade de personagens que tinham, né, dentro da série, dentro das obras de Shakespeare, para ser mais fiel à obra de Shakespeare. E a gente decidiu focar em Romeu e Julieta. Em 2016, a gente inscreveu no edital do Procultura. Era um edital de arranjos regionais, onde também tinha parte de fomento do Estado e parte de aporte do Fundo Setorial do Audiovisual. E a gente foi contemplado. E ficamos muito felizes. Deu o tempo de contratação da série. A gente estava planejando em dirigir a série juntos. Estávamos muito felizes. Queríamos mexer muito nesse texto. E aí, de repente, o Leonardo ficou doente. Então, a gente começou a postergar. Primeiramente, a gente ia dirigir a série início de 2018, aí passou para o segundo semestre e o Leonardo acabou partindo. Nos últimos dias dele, ele chamou o Paulo Nascimento, conversou sobre o que ele queria da série, sobre o que ele queria fazer e me deixou com essa incumbência de dirigir sozinha, né, esse projeto. E eu acabei me dando conta que eu não estava sozinha, porque eu não conseguiria nunca fazer isso sozinha. Eu acho que a gente teve uma equipe maravilhosa, um elenco muito entregue, que só com eles a gente conseguiu fazer essa série possível. Eu demorei mais ou menos um ano, eu pedi prorrogação do prazo, porque também era muito difícil para mim, no início, abordar esse trabalho. E acabei
fazendo, a gente acabou filmando um pouquinho antes de terminar a pandemia. A gente terminou a série oficialmente no dia 2/2 de 2020, às 2 horas da manhã. A pandemia ocorreu 45 dias depois, então tivemos a sorte também de ter todo esse tempo de pós-produção, que é um trabalho que a gente pode fazer remotamente, e deu tudo certo para a gente lançar em dezembro. E agora a gente está tentando montar uma versão também em longa-metragem para poder comercializar. Que bacana, porque a série, né, em 4 episódios, são 4 episódios de mais ou menos meia hora cada um, dá um tempo, é o tempo perfeito do longa, né? Dá para ajustar super bem. Legal. É. E essa ideia do longa já tem uma previsão ou A ainda gente não? está montando ainda, a gente está montando, é bem complexo, não é a mesma. Fazer uma linguagem de série é muito diferente de uma linguagem de longa-metragem, são outros timings, outros ritmos, tem que ver a narrativa. Então, estamos trabalhando bastante com o Márcio Papel em cima disso, mas já está quase pronto, então vamos esperando. Legal. Anne, eu acho que a gente podia aproveitar agora e colocar o Lucas e a Marcela na conversa, assim, né, já que eles são os protagonistas, eles são Romeu e Julieta, que aqui são o Rodrigo e a Juliana, né, vieram com outros nomes. Como é que o Lucas e a Marcela entraram assim, no projeto? Fizeram muitos testes de elenco, ou já tinha a ideia de trabalhar com eles? Queria que tu falasse, daí eu já aproveito para o Lucas e para a Marcela contarem também como é que foi essa experiência de, enfim, viver personagem tão icônico, né, da história enfim, do teatro, do cinema. Quantas vezes já se montou Romeu e Julieta por esse mundão afora, né? Eu vou contar e vou ao mesmo tempo passar para eles, né? Porque a gente não teve orçamento para ter produção de elenco, como eram 12 pessoas no elenco. Eu assumi isso. Eu não fiz testes, porque eu sabia, muitas das pessoas também, o Leonardo também já sabia, mas tem pessoas, e eu acho que esses protagonistas surgiram perfeitamente no momento que eles... Nada é por acaso. A história da Marcela foi uma amiga minha me mandou, dizendo, eu tenho uma amiga minha que é gaúcha, que é atriz, aí eu fui ver o material dela. Quando eu estava enxergando o material dela, eu digo, essa é a última série que o Léo fez na Globo. Essa guria trabalhou com o Léo. E eu comecei a me lembrar de várias coisas que o Léo me dizia da preparação, de quem que ele estava conhecendo, que ele tinha... Então, a Marcela conheceu o Léo, né? E aí eu achei muita coincidência, além do trabalho dela ser lindo, dela ser uma atriz com muita entrega. Então, eu queria também que ela falasse um pouco sobre essa experiência, de como foi inusitada. Depois eu falo do Lucas. Nossa, desde que começou eu tô inteira arrepiada, é impressionante, né, o que esse trabalho faz com a gente, fez com a gente, foi muito especial. E quando a Anne me ligou, eu estava viajando, eu lembro que era finalzinho do ano, acho que era a primeira semana de dezembro, e ela se apresentou, ela falou que era a esposa do Léo, e a gente, na mesma hora, eu já falei, eu lembro que a gente nem se conhecia ainda, eu já falei, Anne, eu tô inteira arrepiada. Ela me contou um pouquinho do roteiro, eu lembro a frase exata com o convite, que foi: eu sei o tamanho dessa responsabilidade, mas eu quero saber se você aceita ser minha Julieta. Eu quase caí para trás, porque eu não estava esperando esse convite. Ela me contou um pouco do roteiro, eu falei, tá, vou fazer um teste, né? Vamos ver para qual personagem vai ser. E na mesma hora, assim, eu topei. Eu falei, Anne, vindo do Léo, vai ser uma oportunidade de trabalhar com ele novamente, né? Mesmo ele não estando aqui, que eu tive a honra de trabalhar com ele, Se Eu Fechar os Olhos Agora, e foi incrível, foi tudo muito rápido. Eu voltei de viagem, já fui para o Sul, a gente já começou a estudar, conheci Lucas, e é aquela vontade de não querer nunca mais que o projeto acabasse, assim, foi muito gostoso, para todo mundo, né, eu imagino, não só para mim. E o Lucas foi uma história muito engraçada, assim, porque eu tinha trabalhado numa série com o Lucas, que eu vi o trabalho dele, eu fiquei impressionada. E eu ligo para o Lucas e falo com ele. Ele estava com planos pessoais dele para fazer, e eu fui falar sobre o projeto. Eu acreditava muito, eu tinha adorado o trabalho dele, né? E aí eu, querendo convencer ele,
Foi uma coisa direta já com o diretor, né? Não tinha produtor de elenco para poder fazer isso. E ele, não, mas eu tenho uma viagem marcada para o Canadá e outra. Eu digo, não vou participar. Eu digo, não, Lucas, ensaio a gente tem que fazer, porque a gente tem pouco tempo para filmar, são 2 semanas, e é nos ensaios que a gente vai trabalhar o personagem. E essa série acabou mudando a vida dele no final, né? A vida pessoal dele, assim, tem um giro, mas ele conta melhor. Eu me lembro bastante dessa ligação que tu lembrou do projeto que a gente fez e tal, me apresentou o projeto, falou do Léo, eu já tinha ouvido do Léo, eu não tive a honra de conhecer ele pessoalmente, mas de todas as pessoas que eu falo, é unânime, assim, pinta exatamente o caráter, como ele era como pessoa, como ele era como ator, obviamente vi todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos dele, e quando tu me deu essa oportunidade, Jane, eu não tinha como eu não tinha como não fazer parte desse projeto. Eu fiquei apaixonado pelo projeto, sempre tive medo de fazer coisas relacionadas a Shakespeare, principalmente em português. Eu, depois de estudar um pouco mais de Shakespeare, é muito ligado à língua inglesa, né? Que tudo foi escrito em inglês, então até a tradução eu sempre tive esse medo, mas como é um projeto, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse projeto e fazer um Shakespeare das atualidades, assim, né? O Rodrigo é esse pedacinho esse cantinho que Shakespeare que mostra pra gente como é. Dizem que todo ator tem um grande sonho de fazer um Shakespeare, né? Que é assim, algo que se persegue. Como é que vocês, Marcela, Lucas, como é que vocês viveram esses personagens? Como é que encararam esse desafio de viver essa história? Eu nunca Bom, imaginei fazer no cinema Shakespeare. Foi uma surpresa, porque realmente eu já imaginei em teatro, a gente sempre estudou Shakespeare, todos nós, mas não no cinema, eu nunca imaginei. E quando veio o convite, esse foi o meu maior desafio. Eu falei, como que a gente vai fazer uma linguagem de cinema Shakespeare? E a Anne é uma coisa assim, ela é genial na direção, e ela vai nos dirigindo e levando aquilo da forma mais sensível possível, porque tem muito do pessoal, e eu acho que isso, pelo menos, que me ajudou a me entregar completamente e viver aquilo ali como Juliana, assim, Julieta, eu ia falar, como Juliana, não pensando em toda a formalidade de Shakespeare, mas vivendo aquilo ali mesmo. E essa conexão com o Lucas e com todos os outros personagens foi muito dessa nossa diretora aqui, que conduziu da melhor forma possível. falou muito bem. Nossa, Marcelo, eu só acompanho Não a tua foi? frase, porque perfeito, é perfeito. Eu sempre tive medo, como eu disse antes, eu sempre tive medo de fazer Shakespeare. É uma responsabilidade muito grande, né? Todo mundo conhece a maioria das obras e tal, então tu tem esse medo, né, de fazer algo relacionado a isso. Eu imagino que todos os atores devam passar por esse medo, né? A gente vence isso. Mas a Anne foi uma diretora que conduziu a certa forma de que parece que tira a pressão e simplesmente te põe entregue naquele personagem, naquele momento, naquela situação. Ela nos fez criar uma história do personagem passada, e que para mim isso é muito importante, porque tu simplesmente te entrega e tu simplesmente está presente naquela cena, e tu tem tudo que o personagem já passou por trás, e isso é o que faz o personagem ser tão forte. E a Anne nos abriu essa porta de poder nos entregar 100% assim, para o personagem. Eu senti isso com a Marcela e com todos o resto dos personagens, e obviamente eu acho que passar esse tempo que a gente passou lá em Bagé todos juntos foi muito poderoso também. Isso foi uma coisa que foi necessária, assim, de todos os atores estarem no mesmo local durante toda a produção. Isso é uma coisa que hoje em dia é um luxo, né? A gente poder primeiro, ter essa preparação e poder estar lá todos os dias, né? Depois da gravação, a gente ainda tem esse contato ainda juntos lá de um contato pessoal, né? Mas que acaba levando para a tela. Isso foi muito importante.
Eu queria que o Nelson e o Verza falassem também dos seus personagens, né? O personagem do Nelson é o pai do Romeu, no caso, o pai do Rodrigo, o pai do Lucas na trama, e ele é enfim, ele é um personagem contemporâneo, um homem lá dividido com as suas expectativas em relação ao futuro, em relação ao filho, e aí o filho tem outra ideia, quer fazer outra coisa da vida, e o personagem do Verza é o cunhado, né, do Romeu, assim, um cara super ambicioso, só pensa em dinheiro, que também tem as suas expectativas em relação à vida. E, assim, o que eu acho muito interessante no roteiro como um todo é essa concepção de fazer as intrigas nascerem a partir enfim, de fatos bem atuais, né, que a gente conhece, essa paixão pelo dinheiro, as pessoas quererem enriquecer, as pessoas terem planos maiores para a vida do que aquilo que elas realmente esperam, né? A grande intriga, a grande a causa ali que faz os personagens protagonistas, enfim, terem o seu final fatídico é por causa de uma gravação de celular, quer dizer, é tudo muito contemporâneo, né? É muito atual, então acho que são dilemas contemporâneos que esses personagens estão tendo ali, né? A questão os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? E isso é o que eles dizem, né? Mas eu acho que eu queria dar uma introduçãozinha assim rapidinho, depois tocar na coisa do Léo também. Shakespeare é uma coisa assim, ó, a gente vai seguindo a cronologia dele, né? Eu não posso mais fazer o Romeu a princípio, né? Mas eu posso fazer o pai do Romeu, mas eu posso também fazer o Macbeth, como já fiz no teatro, né? Em Porto Alegre. E depois a gente vai ficando cada vez mais velho, e daí sobe para a gente o Ricardo III, e mais velho ainda a gente pode fazer o Rei Lear, né? Se a gente for seguir essa cronologia correta. Eu estava aberto total, assim, eu já estaria no projeto lá no início, porque o Léo falou uma coisa, olha, a gente vai fazer e tal, queria que você estivesse junto. A minha relação com o Léo era irmão, né? Era irmão total, tivemos várias experiências juntos, e inclusive uma que cruzou por 4 países, né, em cima da história do nosso querido Bona, que faleceu também agora há pouco com essa doença aí. O Oeste do Fim do Mundo, que ele te emprestou a moto dele. O Oeste do Fim do Mundo, o Leozinho não só emprestou a moto para a produção, como também passava aqui em casa e me levava para a Zona Sul para eu andar de moto, para eu aprender a andar de Harley, porque ele dizia, uma coisa é andar de moto, outra coisa é andar de Harley. E deixou 20 dias eu com a moto lá, a ponto de não conseguir ir no meu quarto, bater e dizer, me empresta a moto que eu preciso fazer uma coisa de produção ali. E eu perguntava para ele, mas por que tu quer a moto? Ele disse, porra, a moto é minha. Aí ele pegava, resolvia e devolvia rapidamente, porque aquilo era parte da cena. Irmão total, né? Eu e o Verzinho, a gente tem uma relação muito, muito de família, assim, com o Léo, e de trabalho, e com a Anne também, claro. Então, quando isso se juntou, a gente foi lá para Bagé, e isso que o Luquinha fala é super importante, que aconteceu no Animal também, né? A gente ficar lá concentrado num lugar onde está se trabalhando, todo mundo no mesmo hotel, e ajuda muito. Não porque a gente passe a discutir mais sobre... Não, a gente nem fala, às vezes, sobre o trabalho, mas a gente tem um convívio que acaba virando uma família que está levando junto aquilo ali. E, nesse caso específico da série Verona, a gente estava levando o Léo junto, entende? Esse era o grande significado. A gente tinha o Léo ali para levar. A gente tem que pegar junto com a Anne isso aqui e levar adiante por nós e por ele. E
eu vou contar um fato aqui que talvez eu não tenha falado para a Anne, mas que para ilustrar essa irmandade, que a gente estava gravando a cena das cinzas no final, e tinha uma coisa de luz, né, que estava baixando, e a gente tinha que acertar a cena, então nós fizemos uma vez, não rolou muito, fizemos a segunda. Quando a gente foi fazer a terceira, eu subi na coxilha assim, na coxilha do campo, que a gente vinha descendo, e fiquei sozinho e falei com o Léo, falei, velho, você sabe que o sol está baixando, tem que ser agora, manda lá. E aí a gente desceu e acertou a cena, entende? Ou seja, existia também um diálogo, pode parecer uma coisa meio de maluco, mas existia um diálogo também nesse sentido, entende? Ele estava ali o tempo todo presente com a gente, a ideia dele, o embrião que ele criou, a vontade de fazer, a falta de tempo que a vida não deu a ele, né, para realizar, tinha tudo isso ali. E isso nos emocionava muito. Às vezes a gente parava e ficava assim super emocionado pelo fato de estar fazendo isso. E isso é verdadeiro, verdadeiro. Não há nenhum tipo de exagero nisso. Daí conheci os meninos, a gente teve uma relação super boa. Eu já fiquei super a fim de ajeitar a vida do meu filho. Eu gostei, a minha relação com o Luquinha foi muito legal. A relação dele com a Liane, eu contraceno com a Liane Venturella faz a minha esposa. Então, assim, imagina, uma série dirigida pela Anne, produzida pela Acorde, tá? Pensada pelo Léo, tendo como uma companheira de cena a Liane, que é uma pessoa que eu trabalho há anos e respeito pra caramba. Com Verzinha, com Arthur, com Cunha, com Sandra Dani, tu entende? Era a turma. Aí chegaram os meninos, viraram turma também, e a gente levou adiante. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de estar nesse projeto, de estar nessa memória do Léo. Eu chamo o Verona como uma memória do Léo, assim, a memória que a gente pôde construir, né, em relação a tudo que ele pensou. E junto demais com a Anne, estava junto demais, todos nós estávamos muito juntos dela e ajudando na melhor maneira possível. Eu me lembro uma coisa, Nelsinho, que tu não queria ir embora, que vocês terminaram antes. Por que eu vou embora? Eu posso ficar. Porque eu não queria mas terminar. Tem isso, né? Lá quando a gente fez o Animal também, lembra, né? Uhum. A gente tinha que sair, vinha para Porto Alegre, a gente vinha para Porto Alegre, eu ficava apavorado de vir para Porto Alegre, porque a gente estava numa cidade com 2 ruas e era maravilhoso, só nós lá, fazendo aquilo 3 meses. Eu voltava correndo para lá, para poder, sei lá, ficar com a turma que estava lá e trabalhar, né? E trabalhar junto. Isso é o mais importante. Você está fazendo tudo isso e está construindo. E isso é o melhor de tudo. Eu acho que teve um bom resultado. É isso que eu teria para dizer assim da minha participação. Eu estou super feliz de ter sido convidado e estar mais aí nesse mais um projeto, de uma certa maneira, junto com o Léo também, meu irmão amado, que devia estar aqui com a gente. Eu ia fumar um cigarro, mas não é bom, né? Então eu não vou fumar, porque eu começo a falar, já tenho que fumar um cigarro. Já viu? O dedinho, que já começou. Eu não tô fumando, não puxa, viu, Nelson? Assim, não puxa, Nelson, que eu já deixei meu cigarro longe para não ficar fumando em cena. A força do hábito. Vai lá, Verzinha, diz aí. Olá. Primeiro, manifestar meu abraço, Mari, todo mundo, Marcela, meu querido Lucas aí, cara, que bacana a gente estar junto. Obrigado, Mônica, por essa união. Antes de mais nada, então, também dizer, né, que o cinema tem essa função de eternizar não só a arte, mas também as pessoas.
E desta forma, o Leonardo também vem de outras formas, né? Ele nasce a cada dia, ele está aqui com a gente nesse vácuo de tempo. O fato de nós estarmos aqui hoje também é um resultado de um trabalho, né, que ele projetou e que acabou a gente concluindo. Desde 2013 eu lembro dessa vontade do Leonardo, um apaixonado por Shakespeare, junto com a Companhia Rústica, fazia de tudo, entendia, queria transformar isso numa grande obra. Sempre comentava com o Paulo, o Nelson, né, a gente se reunia tanto e saiu através do olhar dele. Talvez a ação não estivesse ali presente, mas a emoção e o sentimento de fazer isso é maior do que propriamente muitas coisas que eu já fiz. Quanto ao trabalho em si, acho que os colegas já reforçaram que essa união foi um trabalho extremamente coeso, com muita serenidade, que não é uma coisa... Geralmente o cinema tem um tempo, tem que habilitar tudo em uma determinada ordem, e esse trabalho foi super sereno, tudo ocorreu certinho, o cronograma certinho, os grupos certinho. Então, Ania, eu te parabenizo mais uma vez, junto à produção da Acorde, que esse trabalho teve realmente um diferencial nas nossas vidas, não só pelo Leonardo, mas também pela forma que foi conduzido para honrar esse amigo. Quanto à minha personagem, que é o Maurício, ele é um catalisador das más ideias e das verdades, né? O Maurício vem para botar os podres das famílias para fora. Ele acaba sendo um antagonista que vem dizer aquilo que os outros não dizem. É um ambicioso, obviamente, essas pessoas muito sem escrúpulos também não medem as palavras, não tem a língua solta, e eu acho que a personagem do Maurício serve para isso, né? Para criar essa catarse e trazer essas verdades. Enfim, Verona, queria que a Anne reforçasse o porquê do nome Verona também, que é uma história que surgiu entre a Anne e o Leonardo, né, no tempo passado, por isso o nome que vem, que também é onde acontece a trama de Romeu e Julieta, o drama, enfim, mas tem também esse posicionamento do casal, Anne e Léo, que tem, né, a Anne vai explicar melhor, o Lago de Guarda ali, tudo isso. O que é? É que o Leonardo sempre teve o sonho dele de ir para a Itália, né? Ele sempre, no final da doença dele, dizia: doutor, me diz quanto tempo eu tenho que eu quero ir para a Itália, que eu quero ir para a Itália, né? E eu cheguei a fazer essa viagem e eu fui a Verona, né, para me aprofundar antes de fazer a série. E lá acabei sendo recepcionada, inclusive, pela comadre do Verza, né? E acabei descobrindo o Lago de Garda, em Verona, que está ali na série também, no episódio que ele é comentado. O vinho Amarone, que era um vinho que a gente sempre celebrava como um grande vinho que é daquela região. Então, o filme, a série, enfim, o nome Verona a gente escolheu, foi uma escolha difícil, mas foi muito significativa, porque ao mesmo tempo que Verona é a cidade de Romeu e Julieta, Shakespeare nunca esteve lá, ele construiu sobre o que ele sabia, mas também a palavra vero ona, né, a verdade única, mais ou menos do latim, né, que a gente também traz um pouco disso dentro desses conflitos das famílias, né? Aquela pessoa que sempre é a dona da verdade, né? Como disse o personagem do Verza, o personagem do Nelson, e aí esses jovens querem novas verdades para as vidas deles, eles estão ressignificando as coisas, ressignificando a vida, né? E se enfrentam com essas tradições familiares. Então, tem muito disso dentro da série. Eu queria até reforçar algo que o Nelson comentou antes, que elenco fantástico, né? Assim, além enfim, desses dois protagonistas que são jovens atores, que a gente já viu alguns trabalhos por aí, mas agora eles estão ali de protagonistas mesmo, né? Mostrando seu talento. Agora, assim, tu ter, além do Nelson, do Verza, tu ter a Aida Celina, o Carlos Cunha, o Arthur José Pinto, a própria Liane, né? Esqueci alguém aí a Marta Brito. A Marta Brito, a Sandra Dani. Gente, assim, é o nosso top team, né? É fantástico, assim. Eu acho que deve ter sido
Eu acho que para todo mundo deve ter sido uma aula imensa, né? Ter esse elenco todo atuando ali junto. Imagino que vocês ficaram juntos ali o tempo todo. Que fantástico, sabe? Para mim, assistindo assim, foi um deleite ver todo esse grupo junto. E Mônica, teve uma pessoas coisa que a muito gente legal, respeita muito. que foi o processo prévio da preparação, né? Eu, como tenho muita experiência em preparação de elenco, eu quis fazer 2 semanas de ensaio. E a gente trabalhou cada relação que tinha na série. E a gente trouxe o elenco para debater o roteiro e a gente discutir o que te traz, o que te move. Trabalhou cena a cena. E esse trabalho foi muito importante para o meu trabalho, para o trabalho deles e para a obra inteira. Então, assim, esse foi um trabalho em conjunto do elenco, que o Arthur, que é dramaturgo, também trouxe muitas coisas, experiência da Sandra, do Cunha, de todo mundo. Então, todo mundo trabalhou a fundo as relações ali. Esse trabalho, acho que foi muito importante para que a gente chegasse nas cenas bem consciente da situação dos personagens, bem ciente de como é que era o tom que a gente precisava dar para a série também. Que legal, é muito lindo. E as locações ali em Bagé vocês trabalharam naquelas fazendas mesmo, é aquilo ali mesmo, as fazendas ficam lado a lado, conseguiram essas locações? Conta um pouquinho para a gente dessa estrutura de produção. A gringa não está aqui, que é a diretora de produção, mas assim, foi muito difícil porque a gente queria fazer realmente na fazenda, que era a fazenda da Patrícia, a fazenda do Léo. Só que a fazenda fica a 17 quilômetros da cidade. A gente tinha que hospedar a equipe na cidade. E era uma estrada de terra. E a gente, para poder fazer a série no orçamento que a gente tinha, a gente teve que conseguir um apoio de uma empresa, que é a Ouro e Prata. E o ônibus da Ouro e Prata não passava pela estrada que ia para a fazenda da Patrícia e do Léo. Então, a gente tinha que achar fazendas bonitas, próximas, que não foi o caso. Não foi o caso, e fazendas que a gente conseguisse ter um acesso rápido para não perder muito tempo de deslocamento com a equipe. E a gente encontrou a fazenda do Lourenço, que foi maravilhosa, que é a fazenda da família da Juliana, e a outra fazenda também, que já saindo de Bagé, indo para Ceguá, que também é espetacular. E a gente teve muito apoio do pessoal, a gente foi muito bem recebido, porque é muito complicado você invadir um espaço para poder fazer uma filmagem. Então, tenho muita gratidão a todos esses apoiadores das locações. E foi um trabalho de encontrar essas fazendas graças às produtoras locais, né? Então, devo muito a Cecília, agradeço a Cecília Lopes, que foi produtora local, música, nossa, ela fez tudo. Ela foi esse tipo de pessoas que enriquecem, sabe, trazendo com produção local, e enriquece, inclusive, preparando o elenco. Né? Ela é amiga deles até hoje. É verdade. A Cissa foi indispensável. Eu fui um final de semana antes, porque eu nunca tinha cavalgado antes. Então, eu fui um final de semana antes e a Cissa foi bem... O final de semana antes foi onde estava tendo o redomão. Então, acabei passando esse final de semana, fiz a preparação um pouco lá com a Cecília e ela foi incansável, assim, em me ensinar tudo, de cabo a rabo, assim. Tudo que eu tinha que saber sobre cavalgar. Inclusive, eu acho que a nossa conexão a gente deve muito à Cecília também, né? A Cecília foi uma ponte que tudo ficou muito mais fácil, assim. Parece que a Cecília trouxe já, né, essa coisa mais próxima. É. E é muito engraçado que quando eu contei a história, a primeira vez que eu encontro a Cecília e eu conto a história para ela da série, ela diz, não, mas esse guri aí sou eu. Eu também estudo veterinária. Eu também quero ser música, olha que eu tocando. E tocou umas músicas para mim, bem do jeitinho dela. E ela se identificou muito com o personagem do Lucas, né? Com o Rodrigo. Foi muito bonito isso. Foi. E Lucas, Marcela, vocês já conheciam a região ali? Já tinham ido para Bagé? Eu nunca tinha ido. Eu tenho família, já tinha ido pequena, mas assim, pelo que eu vivi ano passado em Bagé, é como se eu não tivesse conhecido, assim, esse um mês lá parecia, não sei nem explicar, a gente falando aqui sobre aquilo, parece que todas as emoções voltam, né, daquele mês que a gente passou lá, todos os sentimentos, tudo, foi essencial, aquela coisa de terminar o set, da gente se juntar no hotel
E a gente nem conversava sobre o trabalho, né? A gente foi ficando muito amigo e tudo muito rápido, muito forte. Isso eu nunca tinha visto em nenhum outro trabalho que eu trabalhei assim na minha vida. Por isso que eu digo que foi um dos mais especiais, assim, em relação a tudo. Que legal. É verdade. Não, aquela região ali E é quase lindo, mágica, é né? muito lindo. É lindo. Nossa. Brasileiro. É campo a perder de vista, né? Sim. Não, é quase que parte de um personagem, porque tu para e observa tudo ali, faz parte da cena. Tu olha ali, é uma coisa tão bonita que tu reage àquela beleza que está em volta de ti. E isso transfere para o personagem, para a tela, com certeza. Mônica, eu queria reforçar, até a Anne falou antes dessas parcerias todas. Eu acho que o nosso cinema ele é muito feito de união, né? As dificuldades promovem essa união, porque é muito colaborativo. Então, mais uma vez, o Verona acho que consolidou isso. Uma que tinha, obviamente, o sentimento radicado, né? Erradicado pelo afeto pelo Leonardo. Mas nós temos uma diferença que a gente faz a qualquer custo, por assim dizer, né? A gente está sempre investindo nessa ideia dos amigos, está sempre participando. Então, quando o coração está aberto, não só a razão de fazer, né? Mas que o coração vai junto, muda bastante a nossa perspectiva sobre o trabalho. Às vezes o trabalho nem é tão bom, mas vale toda a experiência dessa união. No caso de Verona, a gente tem um trabalho bem satisfatório, acredito, a gente é suspeito falar, né? Agora também tem um resultado do longa, mas fora isso, tem isso. Acho que o nosso cinema e o gaúcho imprimem muito bem isso. Tanto é que quando a gente está fora, o Lucas é prova, a gente sempre é tratado como ator gaúcho, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, essa união que a gente imprimiu, ela é tão importante quanto a série para mim, nesse sentido, assim, esses valores que ficam, né? A gente não é aquela história dos caranguejos que empurra as panelas. A gente fez ao contrário, então isso é muito importante. Eu gostaria de frisar que a dificuldade às vezes faz as coisas serem mais poderosas, né? A gente faz com mais âmago e, enfim, era isso. Muito. E tu percebe esse carinho, né? Esse capricho, esse cuidado todo com a produção, com a história e não sei, passa isso pra gente assistindo, sabe? É muito. Deixa eu falar um pouquinho da produção, porque além da acessibilidade, eu faço a produção executiva, né? Eu sou meio onipresente assim no set, não vou muito, porque meu trabalho nem é esse. Mas assim, mas esse trabalho tem esse envolvimento dos locais, né? Isso é muito importante, assim. Claro que existe todo um planejamento e nesse trabalho teve, como o orçamento era assim limitado, o planejamento tem que ser muito maior, né? Então teve um trabalho assim toda a equipe, mas eu vou dizer na pessoa da Aline Simi, que foi a diretora de produção, que é, né, uma pessoa que tem noções da coisa da economia, de como é que funciona tudo, fluiu muito legal assim. E também acho que também tem aquela coisa, quem sabe, né, que a gente acredita daquele astral do Léo, que o Léo curtia muito fazer produção também, né, foi meu parceiro em algumas produções. Então acho que tinha aquele astral assim foi um trabalho realmente que deu tudo muito certo, assim. E claro que esse apoio dos lugares é sempre muito importante, e especialmente nesse trabalho eu senti que teve, né, que foi... Não, e a gente teve apoiadores importantes, desculpe te interromper, teve a Lilica, a Tati, a Camilinha e a Cecília, a gente teve produtores locais importantíssimos lá, né? Essas coisas fazem muita diferença, assim, porque são coisas que você não teria, são coisas que a produção recebe e que você não teria dinheiro para pagar se não fosse essa troca, né, de boa vontade, de interesse, né? De interesse pela arte e tudo mais, e é uma troca, né? Porque as pessoas também aprendem e convivem. Acho que essa coisa é muito importante, assim. E claro, foi o último trabalho antes da pandemia, né? Que dava para aglomerar em volta do monitor, né?
E uma coisa também, assim, eu curti, eu fiquei um dia e pouco no set, ver a Anne trabalhando, assim, é bacana ver uma mulher dirigindo, assim, com toda aquela, sabe? Mandando bem, assim, sabe? Eu acho legal, eu lembro porque foi um momento que eu fiquei sentada olhando, assim, eu fiquei pensando, pouquíssimas vezes eu tinha visto uma mulher dirigindo, sempre são os homens, né? Então, assim, eu achei que foi uma coisa bacana, assim, foi bem bonito. É isso aí, chefe. Chefe índio. Mas foi aí toda a equipe, eu acho muito importante. Não estava dirigindo, mas manda em nós aí. Nada. Eu acho bem importante, assim, porque tem um trabalho muito, muito, às vezes até invisível de produção, né? Toda a equipe, assim, foi todo mundo muito, muito sintonizado, muito sintonizado. Eu não tive nenhum problema, assim, eu fiquei pensando, e aí eu vou fazer reunião com a Aline, cheguei lá, não tinha muito o que eu resolver, na verdade, foi um trabalho que eu fui passear mesmo, fui lá só para Lembrando que a Aline é prima do Léo. A Aline é prima do Léo, Então tinha um astral do Léo. É uma prima que foi criada como irmã, né? Tinha, isso é uma verdade, Mari, realmente. Eu acho que tu colocou super bem, assim, para quem conheceu muito o Léo, como a gente e tal, tinha o astral do Léo, é verdade. Ele vinha, claro, conduzido também pela Anne, pelo convívio, né, que tiveram durante todos esses anos e a concepção do trabalho, mas o trabalho em si tinha o astral dele mesmo. Era uma coisa tranquila, a gente não estava se aborrecendo, a gente estava se divertindo fazendo, e com responsabilidade, e isso foi sempre o que a gente falou ou procurou fazer nos trabalhos que fizemos juntos, né? Vamos se divertir, com responsabilidade que a gente chega lá. Anne, foi teu primeiro trabalho solo como diretora? Primeiro trabalho grande. Eu já dirigi 14 curtas. Sim. Mas, assim, de série, de série longa foi o primeiro. Já resolvi fazer série e já transformar em longa também. Já prestei tudo primeiro. Estreia em dose dupla. Já fica os dois primeiros, assim, tipo, primeira série, primeiro longa. Pronto, tá. Primeira série, primeiro longa, já não mistura. Mas eu já trabalhei em mais de 20 projetos entre séries e longas de outras produtoras, da Cord, da Valper, da Tama, enfim, já bastante trabalhos. Então, primeiro que eu consigo assinar como diretora, e imagina, eu já me formei em direção cinematográfica faz 10 anos, e realmente é difícil encontrar um espaço para diretora mulher. É difícil vir uma produtora, e a Cord Filmes confiou no meu trabalho. Realmente eu tenho muita gratidão a Mário, Paulo, Papel, de confiar no meu trabalho, botar numa mão de uma mulher um projeto desse tamanho, sabe? Ainda é uma barreira difícil para a gente, apesar de eu ter formação, apesar de eu ter experiência, sempre vai ter um homem, né? Então, ainda existem barreiras para a direção feminina. Então, para mim é muito importante imprimir esse olhar feminino também sobre essa obra, né? E, enfim, é uma realização muito grande. Eu digo que se eu tivesse que voltar no tempo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, foi muito difícil para mim. Mas eu faria tudo de novo, porque foi muito, muito, muito gostoso todo o processo, com toda a equipe, todo mundo. Dá vontade de voltar, né? Dá. Muita. Segunda temporada, vamos. Eu queria um dia assistir essa história de Romeu e Julieta com um final feliz. De repente. Daí não seria Romeu e Julieta. Gente, final alternativo. Aquela história que não dá certo nunca, que tristeza. E não dá certo por um pouquinho, né? No Shakespeare, então, é por quase nada. Assim, tipo, acordou e já foi. Né? É bem pouquinho, assim. É por pouco que a coisa não dá certo.
Oi. Eu ia falar só do trabalho finalizado, né? Porque quando a gente vai fazer, que agora a gente, na verdade, trabalhou a acessibilidade, né? E quando a gente trabalha a acessibilidade de uma obra, é legal porque a gente trabalha cada detalhezinho da obra, né? Então, Mari, eu queria justamente, assim, nessa questão da acessibilidade que eu ia te perguntar, como é que consegue, né, traduzir tantos sentimentos e sensações, porque a série é muito isso, né? Tu trabalha muito ali com o que eles estão sentindo, aquela angústia, aquele pavor, aquele sofrimento todo. Como é que tu consegue traduzir isso nas acessibilidades, né? Acho que essa é uma questão bem interessante para a gente levar aqui para as pessoas também. Por exemplo, que eu estava trabalhando na legenda, porque, por exemplo, a legenda, para descrever o que a trilha, né? Normalmente coloca lá, então cada coisa tem um sentido, né? Então isso aí tu envolve toda a questão da montagem. Então eu fico perguntando coisas o tempo inteiro porque esse trabalho eu fiz as legendas e fiz a audiodescrição junto com o Felipe. Sim, o Felipe está aqui agora também. A audiodescrição até vou deixar mais para o Felipe falar. E assim, aí tu vê o detalhe de cada coisa, porque tudo tem uma razão de ser. E quando a gente vai tratar da acessibilidade, a gente volta para o roteiro, né, Felipe? A gente meio que volta para o roteiro, porque aí a gente vai buscar o que sentido aquilo que tem na obra, né? Então, assim, quando tu vai dizer, tu tem que colocar ali, definir que trilha que é, né? Então, assim, eu estava conversando com o Duca Duarte hoje, assim, tipo, Duca, como é que eu defino que palavra que eu defino essa trilha? Porque eu sei o que ela significa, eu sinto, mas eu tenho que colocar uma palavra para definir, né? Então, assim, a obra com recurso de acessibilidade, a gente sempre diz isso, né? Que é uma coisa muito rica para todas as pessoas, e não só para a pessoa que tem deficiência e que vai precisar daquele recurso para assistir. Então, eu acho que por isso que é bem importante a gente estar apresentando essas duas versões para que as pessoas possam escolher, né, que jeito que querem assistir a obra. Existe aí a gente já falou sobre isso já, né, Marizinha, mas existe aí para mim uma coisa tão fascinante que é o poder de síntese, né? Você não pode contar tudo, você tem que contar o essencial, e isso é uma das coisas mais difíceis que tem, né? O Felipe pode explicar melhor, que ele consegue, ele se vira, o Felipe se vira melhor com as palavras do que eu, porque na audiodescrição roteirista de audiodescrição és tu, não eu. Mas assim, mas às vezes tu diz, Mari, tu tá explicando, isso daí não pode explicar, isso já é explicação, porque descrever sem explicar, porque tu não pode entregar as coisas para a pessoa, não é porque a pessoa não enxerga que tu vai explicar a obra para ela, né? Não é isso. Então, a descrição tem que ser da mesma, tem que tentar chegar na mesma forma que qualquer pessoa está vendo o filme, tu tem que fazer uma descrição não entregando as coisas, não explicando, né? E às vezes tu fica muito no limite, assim. Mas é uma coisa que te faz prestar atenção em todos os detalhes, né? A gente meio que faz uma passa-régua em todos os detalhes da finalização, né? Quando vai fazer as acessibilidades do filme. Porque tu tens que chamar atenção para as coisas que realmente importam para a obra, né? Porque a gente tem tempo limitado para dizer determinadas coisas. Isso na audiodescrição, né? Não sei se convém a gente explicar, Felipe. Acho que a audiodescrição é a descrição das imagens para quem quem não enxerga, né? Tá vendo? Acho que em termos, a audiodescrição é um processo de tradução e que traduz para as pessoas que não enxergam, mas também para um outro público, que é aquele público, por exemplo, que não está olhando para a tela. Muitas vezes as pessoas estão vendo as coisas
estão ouvindo o programa, o filme, a série, mas não estão olhando para a tela, estão olhando para os seus celulares. Elas podem ouvir com audiodescrição e elas vão prestar muito mais atenção também nisso, né? Nos detalhes, enfim. Então, né, para quase todas as pessoas. A questão é que a gente também faz com que o trabalho da direção de arte, o trabalho dos atores, o trabalho dos diretores, apareça para um público enorme, que é o público das pessoas com deficiência visual. Porque se é um filme sem audiodescrição, ele é simplesmente uma história com diálogos e barulhos que a gente fica tentando inferir o que significa, e às vezes a gente sabe o que é, e às vezes a gente não sabe e fica sem saber. Então, a audiodescrição é a valorização do trabalho da linguagem cinematográfica em si. Tanto é que trabalhar com a Mari é uma das coisas mais fáceis, porque ela, como está inserida no meio do cinema, ela conhece linguagem, consegue conversar com a produção, no caso, né? Sendo que ela é a produção, assim. De a gente encontrar detalhes, de ver aquele vaso. Que vaso é aquele? Que utensílio é aquele? Então, a gente vai... Muitas vezes a gente conversa muito, tá, aqui os planos são mais abertos, aqui os planos são mais fechados, nesse capítulo é assim, naquele... Então, é uma coisa que não há uma técnica empregada ali para que a gente possa também levar para o usuário que não está vendo essa emoção que precisa ter, que é além dos diálogos. Porque tem muitas vezes que há uma troca de olhares e que há uma expressividade absurda numa cena e que para nós não significa absolutamente nada, até que venha a audiodescrição. Posso fazer uma pergunta, Mônica? Claro. Felipe, você identifica uma boa atuação de uma má atuação num ator? Você consegue? Não, assim, como é que você registra isso, Felipe? Porque para nós é interessante, porque nós só temos a voz que chega, no caso, aí para vocês, né? Existe uma boa interpretação nessa voz? Vocês conseguem? Enfim. Então, como usuário, sem pensar na audiodescrição, a gente já consegue, pela voz, pegar uma boa parte da interpretação. Mas, se é um ator que usa muitos gestos corporais, olhares, um meneio de cabeça, junto com a voz, a gente vai perder muita coisa. Então, esses atores que têm mais... Por exemplo, um ator que tem uma expressividade mais teatral, digamos, já é mais difícil, porque é a linguagem corporal que ele vai usar mais. E aí, fica mais difícil. Claro que a gente vai, né? Esse aqui foi bem, esse aqui não foi bem, pela voz, mas é muito mais fácil com a audiodescrição a gente ter esse acesso. Eu já não consigo mais ter esse olhar só de usuário, primeiro porque eu enxergo um pouco, segundo porque eu já consigo pegar alguma coisa já direto pelo conhecimento que eu já tenho, enfim, pelo tempo de experiência. Mas um usuário médio, ele fica muito mais fascinado com a atuação de um ator quando ele tem acessibilidade do que quando ele não tem. E isso a gente, acho que a Marilane com certeza, mas a Anne eu tenho certeza que sim, que já foi em sessões com audiodescrição, não sei quais de vocês demais já foram e tal. E conversando com as pessoas cegas, o Nelson lembra que também já foi. No momento em que a gente vê que as pessoas falam do filme ou da série, mas aquele ator fez isso, mas poxa, aquela história podia ter sido assim. O nosso trabalho foi cumprido, porque o que a gente quer não é que as pessoas falem da audiodescrição, mas que as pessoas falem da obra. Quanto mais desapercebido nós passarmos, melhor foi o nosso trabalho e mais a gente conseguiu passar a mensagem, que é justamente fazer com que vocês, que são a obra, brilhem. Então essa que é a nossa ideia sempre, né? Posso fazer uma pergunta também? Eu fiquei muito curiosa, né, nessa relação de vocês dois na criação da audiodescrição. Qual é a cena do Verona que gerou mais polêmica? Na questão de audiodescrição, assim. Não, aqui eu estou entregando demais.
Aqui tá entregando demais, não, aqui tá entregando de menos, não, aqui, né, isso aí. Aqui gerou mais discussão, não foi nem o que está entregando demais, é o que está entregando de menos. Foi um que teve um plano detalhe. Eu não me lembro se era do olho do cavalo, algo assim. É o início. Foi uma dessas cenas que tem um plano de detalhe ali que eu digo para mãe, não, mas tem que dizer que tá. Quando abre, não dá tempo de dizer, aí tem que falar, e daí a gente ficou um tempo nisso e até que a gente chegou, né? É porque tem muita. Não, o início. A introdução da série. O começo da série é trágico para a audiodescrição, né? Porque tem assim, milhares de coisas acontecendo e a gente não tem tempo de terminar uma frase. Eu fiquei horas ali, e ainda depois o Felipe ainda mudou. Eu fui lá e compliquei um pouco mais. Então assim, não, mas tem que dizer isso aqui. Porque a gente trabalha assim. Eu faço o roteiro e entrego e mando para ele, né? Daí ele vê se analisa, né? Faz a consultoria se funciona, se não funciona. E normalmente tem conversas disso, porque é muita coisa que acontece naquele início, coisas muito importantes, e não dá tempo da gente terminar uma frase, né? Então vamos ver como é que ficou, né? se dá para ter uma visão. E é interessante. Desculpa. E também o que a gente tentou descrever muito no Verona foram as paisagens, assim, né? Né? O amanhecer, o anoitecer, porque isso é uma coisa faz muito importante para a narrativa ali do filme, né? Os ambientes, assim, de caracterizar aqueles lugares, né? Aquelas casas, aquelas coisas de campo mesmo, né? Eu tô pasmo, eu tiro o chapéu, porque isso deve ser um desafio, assim, bonitíssimo de ver. Eu tô louco pra ver. Vamos ver como é que a gente vê eu e a Marcela, Lucas. Marcela Fetter, loira, linda, de olho azul, Lucas Esquilas. Vamos fazer a consultoria dessa descrição. Descrição do personagem do Rodrigo, como é que era? Agora sim. Né? Te botou na berlinda e disse para declamar uma poesia. Olha, já fizeram isso comigo, cara. Era um rapaz. Eu acho que era mais ou menos um rapaz jovem. Pronto. Homem branco jovem. Isso com certeza a gente disse, não sei se nessa ordem. Rapaz branco jovem. E é isso. Gente, teve uma coletiva. Porque sempre essa ordem. Branco não, então não tem bronzeado. Bronzeado. Teve uma coletiva de imprensa em Gramado que me fizeram audiodescrever um trecho do filme, assim. E eu me lembrei, eu tinha visto tantas vezes que eu consegui me lembrar de um trecho, assim. E fiz uma descreve a cena tal aqui pra gente. Teve uma cena que eu me lembrei agora também. O cara quase pegou uma coletiva lá, e eu me lembrei, cara. Me lembrei, descrevi, e aí me aplaudiram. Foi bem bacana. Foi legal. Nossa, então, eu me lembro que tu descreveu. Uma do Verona agora, é isso? Faz xixi entre as árvores. Eu disse, ele não faz xixi, ele mija. Eu botei xixi, eu não botei mija. Às vezes a gente discute. Porque, né, o momento, né, mas enfim, quer dizer, tem outras coisas que a gente discutiu também que eram mais... A cena do xixi ficou bem legal. O xixi Agora eu mas é que às vezes a gente usa termos, é que às vezes a Mari não tem isso, mas às vezes tem alguns audiodescritores têm uma certa resistência em usar o termo que condiz com o filme. Eu estou descrevendo um filme de ação, eu vou dizer que ele, sei lá, que as pessoas estão copulando. Não é isso, sabe? A linguagem tem que estar adequada ali com a proposta. Então, muitas vezes não é o que acontece. Porque eles acham que, sei lá, a pessoa com deficiência visual não precisa ficar ouvindo essas coisas. Como se ela nunca ouvisse fora dos filmes. Se a gente não vivesse fora, né, e não ouvisse... E o filme ambientado nos Pampas, não tem problema nenhum dizer que ele está dando uma mijada. Essa foi a minha defesa, inclusive. Mas
E claro que a gente discute e às vezes a Mari, na maioria das vezes, ela é generosa comigo e a Cata. Enfim, mas a gente... Cara dela. Mas tem muito debate. Só contigo, Felipe. Só contigo, nunca vi. Não, mas é que eu fico 1h30 tentando convencê-la, daí eu venho no cansaço. Às vezes uma frase leva 1 hora para a gente discutir. E isso é verdade, assim. Tem muitas vezes que tem uma descrição que dura 5 segundos. E aí a gente fica, às vezes, 40 minutos discutindo aquela frase. Primeiro, para ela caber naquele espaço. Segundo, para ela dizer o que ela tem que dizer. E terceiro, para ela dizer o que tem que dizer e de uma maneira que passe a sensação da cena. E juntar tudo não é fácil. Essa é uma isso cena... que eu falo que é o poder, só uma coisa... poder de síntese disso, né? de resumo, é um negócio brilhante. Essa é uma cena que eu acho que a gente poderia mostrar, né? Que é uma cena bem do início do primeiro episódio, que tem muito espaço do pensamento do Rodrigo. Ele para fazer xixi e ele sabe que está vindo a Juliana com o pai dela de carro atrás, porque eles vão pela mesma estrada, e ele se questiona. Então, tá, ok. Então é interessante, por exemplo, dessa cena mostrar a audiodescrição, porque foi muito sutil o que a gente colocou desde o ponto de vista, dentro do olhar do personagem, os momentos de virada onde ele toma coragem, onde, sabe, tem tudo isso. Ai, peraí que caiu o celular aqui. Enfim, tem tudo isso. Acho que poderia ser uma cena interessante da gente mostrar aqui também, se tu quiser mostrar também, Mônica. Não, isso vai ser muito interessante porque vai estar disponível as duas versões, né, para o público acessar e poder comparar. Acho que vai ser ótimo isso, vai ser bem legal. De ver com a audiodescrição e a pessoa ver o que ela não percebeu, porque às vezes a pessoa vê, né, e não percebe determinadas coisas que são sutis, né? E que fazem falta, muitas vezes, detalhes que são colocados propositalmente como detalhes na audiodescrição. A gente já diz, porque não tem como perceber, então quem está ouvindo também compreende isso. E a audiodescrição ela começou sendo feita no cinema, lá nos anos 60, que o pessoal ia transmitir o cinema pelo rádio. Então tem toda essa relação já direta com o audiovisual, de contar esses detalhes mesmo, de traduzir as imagens. O que eu acho interessante é que muitas vezes as pessoas não percebem que é uma percepção sensorial, que é uma possibilidade de experiência sensorial, de só ouvir mesmo. Porque às vezes a gente, quando está vendo uma obra audiovisual, usa só a visão. No entanto, também a audição faz parte, o som, a trilha faz parte, ela está ali por algum motivo. E às vezes a gente nem para perceber isso. Então eu acho que é fundamental a gente usar os outros sentidos que a gente tem, não só a visão. Bom, eu sou obrigado a fazer isso todos os dias. Mas, então, eu acho muito importante que também as pessoas sem deficiência façam isso, tanto para ampliar a sua percepção, quanto para terem empatia, né? Se colocar no lugar do outro, enfim, entender. É muito importante. Eu fiz isso, Felipe. Não sei se você estava lá, eu cheguei a fazer isso. Acho que era em teu nome, né, Mari? Eu só ouvi. Acho que foi. A gente fez isso com o teu nome. Eu cobri os olhos e só ouvi. Resolvi ver dessa maneira, né? Prefiro falar assim. E é uma sensação muito estranha, porque, claro, eu não conseguiria me desassociar da imagem do filme, porque eu fiz o filme, né? Então, eu teria que ter uma relação com outro filme que eu talvez não tivesse feito, porque a cena está na sua cabeça. Mas o olhar que você tem em relação a assistir dessa maneira, ele é, por vezes, até mais forte do que você está vendo a imagem na tela. Assim. Dá umas coisas assim, porque são detalhes muito importantes que estão ali, né? E eu queria ter passado essa experiência.
para ver, mas não consegui desassociar do filme. Então, assim, não foi totalmente completa, porque como eu tinha feito o filme, as cenas estavam presentes, né? Mas mesmo assim, foi uma experiência maravilhosa de ter feito, assim, porque existem vários tipos de olhar, né? A gente olha de várias maneiras e eu acho importante experimentar esses olhares todos que existem por aí, né? Tudo é uma forma de olhar, todas, né? Se me eu permite, fiz essa experiência. No final dos anos 90, eu tive a oportunidade também, Felipe, para tu saberes, eu fiz um deficiente visual num filme da Cristiane Oliveira, que se chamava Messalina, no qual eu fazia um deficiente visual. Eu fiz um laboratório de 30 dias. Eu fiz a audiodescrição desse filme. Justamente, é isso que eu queria te falar. E para a minha experiência como ator também, só reforçando, já que estamos no assunto, que esse trabalho, esse laboratório, a Cristiane foi bastante incisiva em que eu fizesse o laboratório. Eu lembro de ir para a Redenção e caminhar nas ruas sem noção nenhuma de onde eu estava. Mônica, era impressionante, porque eu estava a 500 metros de um salão de beleza, eu já sentia o cheiro do laquê, cara. Eu passava embaixo dessas casinhas de ônibus, o eco mudava, eu sentia cheiro do cocô de cachorro para não pisar, cara. Era impressionante isso. Então, você pensar que você suprime um sentido, você também tem aquele outro. E a audiodescrição, você usa o ouvido ali como nada, né, cara? Pena que não tem olfato. Mas, enfim, só para registrar isso também, da importância, né, desses sentidos e de você saber ouvir, né? Que a audiodescrição também, ela te diz isso, ouça. De outras percepções, né? Então vai ser bem interessante essa experiência aí de botar as duas vertentes. No caso do Verona, por exemplo, a acessibilidade ressalta a audiodescrição, a trilha, né, a trilha sonora, que é forte, e a questão da paisagem, do lugar, né, daquele lugar como uma coisa importante ali na obra. Tem uma outra coisa que... Desculpa. Já falei, pode falar. Não, tem uma outra coisa que a gente também sempre conversa, que é muitas vezes deixar o silêncio no filme. Tem muitos audiodescritores que querem preencher todo aquele espaço que há de janela de inserção, que a gente chama, preenche com descrição. E muitas vezes o filme precisa de só a trilha, ou de silêncio, porque a composição da obra pede isso. Então, muitas vezes a gente tem 10 segundos para descrever. Não, vamos descrever 5, porque os outros 5 precisa desse tempo. E a Mari é pródiga nisso, né? Em fazer essa escolha. Que bonito isso, Felipe. Isso, eu, pelo menos, eu, Felipe, como audiodescritor, como consultor em audiodescrição, aprendi isso fazendo o Oeste do Fim do Mundo, com a Mari, inclusive. O Oeste é cheio de silêncio. E depois que é um filme com filmes. muitos silêncios, né? Mas que bonito foi isso que você falou. Foi o primeiro filme o silêncio que eu é consegui ter experiência de né? audiodescrição. Foi o Oeste. Toda obra de arte é necessário ter seus silêncios, né? Não só o cinema e tal. Senão fica aquela coisa poluída. E essa noção levada adiante assim, nesse sentido é muito bonito. Outras percepções. Pessoal, acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né? E queria agradecer muito a participação de todos, assim, acho que foi muito bom, muito, muito produtivo, vai ser muito esclarecedor para quem assistiu o filme, para quem assistiu a série, né? Tanto na versão com acessibilidades quanto na versão tradicional. E, Anne, não sei, deixo a palavra aqui se alguém quiser complementar, se alguém lembrou de algo que a gente não comentou, enfim, deixo aqui em aberto, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Anne. Eu queria só acrescentar a estreia da Carmen Fagundes, que é minha filha na série, a filha da Patrícia, uma pequena shakespeariana ali, que também fez estreia, como a gente estava falando do elenco, o Bruno Krieger, e registrar a Carmen Fagundes, que é a nossa atriz mirim ali, né, Anne, que tão belamente... A Carmen já nasceu artista, né? A Carmen já tem isso no sangue. A Carmen, ela é natural. Uma criança que vem para o set já com curiosidade. Então,
já era minha amiga, porque eu sou amiga dela desde que há muito tempo, a gente sempre brinca juntos. E foi uma honra ter ela, né? Ela sempre presente com a gente. Também muito Sim, amiga ela do Léo. nasceu, né? Nasceu Também muito no amiga do teatro, Léo, né? sempre nasceu dentro É. do teatro. E a atriz revelação, hein? Ó, presta atenção. E é sério, daqui a alguns anos vocês vão ouvir. Carmen Fagundes estreou no Verona. Ó, Pode vamos ser. anotar o nome, vamos vê-la. A gente vai Eu acompanhar vou- muito essa guria ainda. Tô falando sério, não tô brincando, tô falando sério. É, mas eu só teria a agradecer, Mônica, pelo bate-papo e pelo convite. E não sei, alguém tem todo o elenco para a gente dizer de todo mundo que trabalha na série, porque eu acho importante a gente falar assim de todo o elenco, né? Eu sei Vai de dar para falar cabeça. de todo mundo, mas do elenco, para deixar registrado aí, porque só estamos alguns de Eu acho que nós assim, aqui, quem e acho não tá legal. aqui Eu acho que a Anne, da se família do tem- Rodrigo é a Aliane Venturella, que é uma atriz maravilhosa, que para mim foi uma honra poder trabalhar com ela. Ela faz a Maria Lúcia. Nós temos a Marta Brito, né, que faz a esposa do Verza, né, Do Maurício. do Maurício, né, que ela faz a Patrícia, que está com um trabalho muito interessante, que teve uma entrega muito boa. A Carmen, que eu já falei, né? Do lado da família da Juliana, a gente tem o Arthur Pinto, que foi um mestre, e ele faz o seu Armando. A gente tem a Dona Diva e o seu João, são os caseiros, que quem faz é o Carlos Cunha e da Celina, que eles fazem um casal muito fofo, mas ao mesmo tempo eles trazem uma unidade para aquele lugar e para a Juliana também. E temos também a nossa tia Marina, que é a Sandra Dani, linda, maravilhosa, espetacular e diva, né? Diva do cinema gaúcho. Uma honra trabalhar com ela. E o Bruno Krieger, né? Que faz o Theo, o primo, lindo, maravilhoso, bombástico, menino bom, menino Cérebro do tamanho de saudável. uma ervilha. E que o Bruno Vilão está total. surpreendendo. Tem gente que não consegue mais enxergar o Bruno depois de ver o Verona. Então, vejam também. Eu vou registrar Léo, meu né? agradecimento, Mônica. Obrigado por nos proporcionar esse reencontro, esse encontro de reencontros. Verdade. E de ter mais uma vez, né, que o cinema, além de eternizar a obra, essa obra, o Verona, ele tem um duplo sentido. Tem a memória do Léo e tem a nossa memória afetiva também desse trabalho tão bem feito, né, com tanta honra a gente pôde participar, e espero que o público goste. E reitero o meu agradecimento por esse encontro que tu nos proporcionou. Ai, que legal, gente. Sim, eu que Gratidão. agradeço muito, foi um papo ótimo, aprendi muito também, eu sempre aprendo muito ouvindo vocês, né? Acho que a gente se conhece há tanto tempo e, enfim, sempre tem muita coisa para trocar, muita experiência bacana. E aí reforço mais uma vez, então, que a série vai ficar nas redes sociais do IECine, da Cinemateca Paulo Amorim, nos dias 23, 24 e 25, abertas ao público, e junto com esse bate-papo aqui também que vai estar disponível. Então, divulguem, avisem os amigos. Uhum. Tu mandas o link para a gente? Manda, depois a gente manda. Eu só queria convidar, agradecer a Mônica também esse espaço, essa oportunidade toda, de sempre, e convidar as pessoas a assistirem a versão acessível, para quem quer conhecer, né, como é que são. Então, vai ter audiodescrição, legendas em português e língua de sinais, Libras. Tá? Então, é uma oportunidade também de conhecer os recursos, que tem muita gente que ainda não conhece, não sabe como é que funciona, e vamos se surpreender, porque é interessantíssimo. E a gente tem 2 especialistas que são pioneiros em audiodescrição no Brasil nessa série. É uma honra ter o trabalho de vocês 2. Obrigada. Também agradeço. E a gente ama fazer isso. Obrigada, foi ótimo. Gratidão, gente, Mônica, por esse espaço, ao IECine, ao Zeca, ao pessoal da SEDAC, do Procultura, ao Rafael Bali também. Vocês fizeram essa série possível, então, muito obrigada. Que legal. Gente,
Obrigada, muito sucesso para todo mundo, trabalhos futuros, que tudo isso que a gente está passando, enfim, passe logo para a gente poder se encontrar presencialmente e conversar muito mais. A gente que agradece. Obrigada, gente. Obrigado. Foi uma delícia relembrar um pouquinho todo aquele sentimento. Fazer a festinha de estreia que a gente não teve tempo de fazer. A gente falou tanto dessa festinha, a gente sempre falou. Mas a gente vai fazer, sim. Vai ter. Se Deus quiser. Vai. Se Deus quiser. Vai passar. Vai ter. Vai passar. Gente, então tá. Tchau. Agradeço. Um beijo a todos. Obrigado, beijo. Enorme, saudade de todos. Beijo. Se cuidem. Obrigado, Mônica. Cuidem-se. Tá. Cuidem-se. E obrigada por tudo. Gratidão. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.